Então vamos lá? Ontem eu recebi várias perguntas aí sobre a Klabin, né, a empresa do ramo de papel e celulose. Principalmente pelo fato de eu ter um vídeo de quase meia hora falando por que eu sou investidor de Klabin. No dia que foi divulgado o resultado dela, né, uma queda de 3,2 bilhões no lucro líquido da empresa, as pessoas obviamente me perguntaram, me questionaram se eu ainda permaneço sócio da Klabin. E eu vou explicar um pouco como aconteceu esse prejuízo tão grande da Klabin, né, e o que realmente de fato está acontecendo ali dentro da empresa e por que mesmo com esse prejuízo, né, imenso, as ações da empresa ontem tiveram uma alta de mais de 5%. O mercado ficou louco, as pessoas são irracionais. Qual que é o problema dessas pessoas de investirem numa empresa que deram um prejuízo aí no primeiro trimestre, só no primeiro trimestre de 2020 de 3,2 bilhões de reais, né? Um prejuízo bem expressivo. Então, para quem não sabe, os códigos aí da Klabin, né, são KLBN3, KLBN4 e KLBN11, as respectivas ações aí de ON, PN e Units da Klabin. A Klabin é uma das minhas empresas favoritas da bolsa, eu não tenho essa de empresa favorita, todas aquelas empresas que estão ali na minha carteira, com exceção uma ou outra, são empresas que eu gosto e acredito muito para o futuro. Ela é uma empresa aí de mais de 121 anos, né? E ela teve realmente esse prejuízo ali, muito por conta da questão da dívida dela ser em dólar. Então, com a desvalorização grande do real, ela teve um prejuízo muito grande, de 3,2 bilhões de reais, que não é um prejuízo desprezível. Mas por que mesmo com esse prejuízo ali, então, as pessoas continuaram considerando o Klabin como um investimento aceitável, né? Essa deve ser a principal dúvida aí de vocês, que é entender o que está acontecendo. Por que o mercado é tão loucão nesse sentido de continuar mantendo uma compra consistente nas ações de Klabin, mesmo depois desse prejuízo? O que você tem que entender é que esse prejuízo no primeiro trimestre ele foi primeiramente pontual. No ano passado, se você considerar, a Klabin tinha tido um lucro nessa mesma época do ano de 196 milhões, tá? Então ela tinha tido um lucro no ano passado e esse ano ela teve um prejuízo muito mais alto do que o lucro. Boa parte desse resultado fraco que ela teve também é puxado pelos investimentos que ela está fazendo na Puma 2 e que inclusive agora atrasou um pouco. Então, para quem não sabe, eles estão fazendo um grande investimento numa fábrica que vai se tornar a terceira maior empresa de produção do Kraftliner, o papel aí muito usado para entregar a caixa, para produção de caixas de e-commerce e tudo mais. Uma grande visão aí que a Klabin tem. Então, muita coisa também aí é investimento, tá? Nesse prejuízo. Então, o maior problema da empresa, segundo a explicação da própria empresa, foi o desempenho, foi impactado aí pela desvalorização do real frente ao dólar, como eu já falei para vocês. A variação cambial gerou aí uma perda bilionária com derivativos atrelados aí a financiamentos da empresa. Então, como eu falei para vocês, a dívida dela dolarizada acabou criando um problema. O EBITDA da empresa caiu, é isso que vocês devem estar se perguntando, né? Então, o EBITDA, para quem não sabe, é o lucro antes dos impostos, depreciação e amortização. Ele é um bom indicador justamente para você saber o lucro operacional da empresa, como é que está a operação da empresa, se ela está saudável ou não. E o EBITDA deles foi de 1,03 bilhão, né? A expectativa média dos analistas era de 963 milhões de reais, o que indicaria um prejuízo líquido, né, de 1,67 bilhão. A receita líquida cresceu 4% só esse ano, né, e passou de 2,4 bilhões de reais, tá? No período de janeiro a março de 2019, então ela passou de 2,4 bilhões no período de janeiro a março de 2019 para 2,5 bilhões nos primeiros meses desse ano. Então até agora, né, até os 3 primeiros meses desse ano, primeiro trimestre aí, como a gente chama. A gente sempre divide os resultados da empresa em 4 trimestres. Então você tem aí ao todo 4 resultados trimestrais, sendo o último um dos considerados mais importantes ali. Mas esse era um muito importante porque as pessoas estão esperando os resultados trimestrais das empresas com o coronavírus para medir a densidade do impacto, né? O volume total das vendas da Klabin, excluindo a madeira, a parte de madeira, só considerando então celulose e papel, totalizou aí 849 mil toneladas. O crescimento das vendas foi observado desde o início do ano, com forte demanda em todos os segmentos da empresa. O maior destaque para as vendas foi no mercado interno mesmo, então menos exportação e mais mercado interno. A dívida líquida da empresa teve uma alta de 42% em um ano só, é muita dívida alta, justamente é um aumento muito grande da dívida, muito expressivo, justamente por causa dos investimentos, né? E pressionada aí pelo dólar cada vez mais caro. E ficou em 20,4 bilhões de reais, não é uma dívida pequena, não é uma dívida desprezível, tá? O retorno sobre capital investido consolidado caiu de 13,2% aí para 11,5%
na comparação anual, uma redução importante. O caixa da Klabin teve uma redução de 2,5 bilhões, ou seja, eles gastaram bastante dinheiro esses 3 meses e totalizou aí, então eles estão com dinheiro em caixa de 7,2 bilhões no dia 31 de março desse ano. E aí, para além disso ainda, eles ainda anunciaram um aumento de capital na subsidiária deles, a Sapopemba, para aumentar aí o número de hectares de floresta. Então aqui vocês entendem que o resultado operacional da Klabin continua saudável. Ela mostrou que apesar de ter uma dívida crescente ali, é muito relacionada ao dólar, então essa dívida era de certa forma previsível para o mercado já, isso é uma coisa que vocês têm que entender. O mercado meio que já sabia que a dívida da Klabin ia crescer bastante, porque todo mundo sabia que essa dívida estava dolarizada. O projeto da Puma ali teve uma pausa também, que é uma coisa muito complicada, porque eles investem muito dinheiro nisso, se tem uma pausa aumenta também o custo que eles estão tendo ali. No fim das contas, o resultado da Klabin, apesar de vir parecer muito trágico, ele veio melhor do que o esperado, e a empresa demonstrou que ela tem força de caixa e tudo mais para segurar por muito mais tempo essa crise, né? Então assim, a Klabin mostrando ali que ela continuou tendo um lucro ali em vista do dólar e tudo mais, apesar de todos esses apesares, apesar do coronavírus e tudo mais, o resultado operacional da empresa veio em linha com o que se pensava, e aí por isso, obviamente, as ações ali têm um descolamento. E outra coisa também é que em momentos de crise as pessoas preferem investir dinheiro nas empresas mais seguras, ou seja, empresas que eles considerem que estão mais protegidas, e com isso o caixa da Klabin, essa administração um pouco mais conservadora, acaba atraindo pessoas nesse momento. Esse negócio de fazer desinvestimento ali, de aumentar o investimento em coisas, em hectares de floresta, e explicações concisas e conscientes ali também. Então uma gestão que vai lá e fala, ó, gente, foi isso aqui que aconteceu, foi aquilo ali que aconteceu, foi isso aqui que vai acontecer, a gente tem essas previsões aqui, o número veio um pouco acima do que a gente tinha previsto, ou seja, as previsões da empresa eram realistas, né? Não eram previsões alucinantes. Inclusive nos próprios relatórios da Klabin, dessa apresentação do trimestre, eles falam ali, ó, claro que tudo aqui está dotado de um viés um pouco otimista e tudo mais, a empresa costuma ser muito transparente. E a transparência gera bons frutos na Bolsa de Valores, a boa governança gera bons frutos na Bolsa de Valores, como vocês estão vendo também o caso de Itaú, que mesmo com a queda ali no lucro também apresentou um alta. Então nos momentos de maior risco, o mercado se foca nas empresas que foram mais testadas ao longo do tempo e que estão mostrando números que mesmo que ruins, porque todo mundo vai ter números ruins no coronavírus, mesmo que ruins, mostram uma saúde da empresa ali um pouco maior do que a média do mercado, entendeu? Então como o mercado tem empresas saudáveis no geral, mas tem muitas empresas que estão em risco, muito risco, então é óbvio que as pessoas vão preferir transferir os investimentos dela para empresas mais saudáveis e com uma governança corporativa mais transparente e tudo mais. Então basicamente foram esses os motivos aí. Você pode ver que o lucro operacional da empresa foi até interessante, se não fosse pelos imprevistos, a empresa teria tido um resultado bem menos trágico. Então é isso aí, e claro que os investimentos na Puma 2 também consideram aí, você tem que descontar essa parte dos investimentos bilionários que ela está fazendo ali para criar essa nova fábrica na questão do prejuízo aí de Klabin, tá bom? É muito importante que a palavra prejuízo não te assuste. Quando você está fazendo um investimento, você tem um prejuízo ali, porque você está investindo, então você vai demorar para tirar o retorno. E é claro que a Klabin está passando por essa fase aí difícil. Eu continuo investidor, isso não é uma recomendação de compra jamais, você tem que entender que sim, é um momento complicado, sim, a Klabin teve um momento complicado, sim, a dívida dessa empresa é muito grande. Eu, no meu caso, eu acho que vale a pena, eu gosto muito da empresa, acredito muito no Kraftliner e tudo mais, acredito muito no futuro do papel no mundo, como já falei naquele vídeo lá mais complexo, eu não vou ficar vindo aqui refalando a mesma coisa toda hora. Então, continue investidor, o vídeo de hoje foi só, a gente já tinha falado sobre isso lá no Instagram, hoje de manhã a gente fez uma live ali do café da manhã. Se você não me segue lá ainda, cara, @ORaulSena, segue agora. E se você não quer perder o vídeo de amanhã, que vai ser muito foda, cara, se inscreve no canal, porque amanhã tem um vídeo sério, incrível. Então o vídeo de hoje foi só, um beijão. Agora vocês vão me ver desligando a câmera, porque esse é o vídeo o quê? Sem edição.